Então, vamos, por favor, me acompanhe numa palavra de oração. Holy God, we thank you. Santo Deus, te agradecemos. We want to dedicate this time to you, Queremos dedicar este momento a Ti, to the work that you are doing, pelo trabalho que o Senhor tem feito, both visible and invisible. tanto o trabalho visível quanto o invisível. Far too often we forget Muitas vezes nós that esquecemos we are part of a great movement, que nós somos parte do grande movimento, that the closing work of the great controversy is happening right now. que está acontecendo o fechamento desse trabalho, dessa obra do grande conflito, agora mesmo. This work demands our attention, Esse trabalho demanda de nós nossa atenção, our time, nosso and tempo our full commitment. e todo o nosso comprometimento. Wherever we are in the world, Seja onde quer que estejamos no mundo, may we spend the next few days together, que possamos passar os próximos dias juntos, putting aside our cares and our worries, deixando de lado as nossas preocupações, nossos and considering problemas, the great work of salvation that is occurring, e para colocar a nossa atenção na grande obra de salvação que está ocorrendo, both in heaven and here on earth. tanto no céu quanto na terra. In Jesus' name, No nome de Amen. Jesus. Amém. We have 5 presentations at this camp. Nessa campanha, nós vamos ter 5 apresentações. Just want to remind everybody that there won't be any presentations tomorrow. Mas gostaria de lembrar a todos e todas que não teremos apresentações amanhã. I have some questions Tenho aqui algumas perguntas from the local members here in Guadeloupe. dos membros locais aqui de Guadalupe. I'd like to begin our time together. We're trying to answer some of them as best as I can. Aqui com o nosso tempo juntos, eu gostaria de respondê-las da melhor maneira possível. I find it interesting Eu acho interessante that over the past year, que no último ano, the questions that I receive have become more complicated, more sophisticated, as perguntas que eu tenho recebido se tornaram mais complicadas e sofisticadas, which to me is indicative that the members are understanding what we're teaching. o que para mim é um indicativo de que os membros estão entendendo o que estamos ensinando. Question 1. A pergunta 1. This is from Corinne. Que é do Corin. If the Sunday law marks the rise and fall of nations, Se a how lei, can we understand that Biden, President Biden, was the first president of the Seventh Kingdom from the year 2021 onwards? I really want to emphasize the concept of rise and fall. se a lei dominical marca a subida, o levantamento e a queda das nações, por que Biden estaria marcando? A pergunta que ele fez foi muito longa, eu não consegui pegar tudo. So I just want to summarize the question to shorten it. It begins with a statement. Começa então com a afirmação. The Sunday law Ok. A lei dominical marks the rise, the up arrow, and the fall of nations marca a ascensão e a queda das nações, or kingdoms. ou I dos think kingdoms is a more reinos. appropriate word to use.
E eu acredito que reinos é uma palavra mais apropriada para nós usarmos. Why is Biden in 2021 marked? Por que Biden está marcado em 2021? So I assume that Corinne believes that the Sunday law occurred in the year 2024. Eu assumo que a Corine acredita que a lei dominical aconteceu no ano de 2024. So I'm just going to put 2024 in parenthesis here. Então eu vou colocar aqui em parênteses o ano de 2024. So how comes we have two dates? Então nós temos duas datas. Does anybody not understand the question? Mas alguém não compreende a pergunta? So everybody says they're reasonably okay. Parece que está todo mundo ok. So we have the rise and fall. I'm going to put kingdoms. Então nós temos o levantamento e a queda de nações. I'm not going to put nations. E eu também vou colocar Does nações. anybody Ou have a thought why I wouldn't put the word nation, but I prefer the word kingdom? alguém entende por que eu prefiro falar de reino e não de nação? Anybody want to venture? Alguém gostaria de dizer? Because it's taught about seven kingdoms, prophetically speaking. Porque profeticamente falando tem a ver com I like that sete answer. reinos. Eu gosto dessa resposta. Why don't you like the word nation? E por que que você não gosta da palavra nação? Um, I've forgotten. We, because when you speak, uh, Be- Because the word nation is a modern term. Porque That's a, not the right answer. Try again. porque a palavra não é um termo moderno, não é a resposta correta. Tente If I novamente. asked you, if I asked you what is a nation, what would you tell me? Simply put. Se eu perguntasse, assim, em termos simples, o que é uma nação? O que que você diria? a country with people with culture. And so on. Good. That's the correct Um answer. país com pessoas e com uma cultura. So Ok, if we essa were é a to go resposta to the correta. book of Daniel, say Então, Daniel 2, se fôssemos ao livro de Daniel, vamos dizer Daniel when we 2, speak about the rise and fall of kingdoms, quando falamos da ascensão e queda das nações, it tells you in the chapter, we speak of Babylon, Medo Persia, Greece, etc. nós falamos de Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia, etc. And in the past, E no passado, those were literal nations, estas eram nações literais. or as you said, countries. Ou, como você disse, também So we could use países. nations and kingdoms interchangeably in the past. Então, poderíamos usar nações e países de maneira intercambiável no passado. But at the end of the world, something has changed. Mas no fim do mundo, algo mudou. We've been aware of this change in the movement for a long time, E estivemos conscientes dessa mudança no movimento por muito tempo. but in the past we didn't speak about it explicitly, so we may not have been aware. Mas no passado, nós não falamos sobre isso explicitamente, então pode ser que vocês não estavam conscientes disso. So you mentioned kingdoms, Então, você mencionou which reinos, comes from a monarchy type government.
que vem de um governo de uma In monarquia, Revelation de 17, it tipo speaks de about monarquia. kings. E Apocalipse 17 fala So we sobre understand that reis. there are 7 kings Nós entendemos que há 7 reis who rule 7 kingdoms. que governam 7 reinos. I hope we're all comfortable with the fact E espero que todos estejamos confortáveis com o fato that even in the literal past history, de que mesmo na história literal passada, if we were to list out those kingdoms, those nations, se fôssemos listar esses reinos, essas even though nações, we highlight individual kings mesmo que nós destaquemos like reis Nebuchadnezzar or individuais, Alexander the Great, como Nabucodonosor ou Alexandre o Grande, those nations or kingdoms span hundreds of years sometimes. essas nações ou reinos levam centenas de And in anos each às of those vezes. kingdoms, there are several kings. E esses When we reinos speak têm about a centenas de king, reis. E it's quando not a falamos singular person. de um rei, não se trata de uma pessoa individual, singular. At least not all of the time. Pelo menos não o tempo todo. So I hope we're okay with that. Então, espero que estejamos ok com isso. When we come to the end of the world Quando chegamos ao fim do mundo and we consider the last 2 kingdoms of Bible prophecy, e consideramos os dois últimos reinos da profecia bíblica, the last 2 kingdoms are the sixth and seventh kingdoms. e os dois últimos reinos são o sexto e o sétimo, And the reason we don't want to use the word nation or country e a razão pela qual não queremos usar a palavra nação ou is because something has país, changed now. algo mudou agora. That change is more subtle than the change that happened between the fourth and the fifth kingdom. Essa mudança, ela é mais sutil do que a mudança que aconteceu entre o quarto e quinto reinos. But there are similarities. Mas há similaridades. The sixth kingdom O sexto reino is which nation? é qual nação? USA. Estados And the Unidos. seventh E o sexto is also the USA. é também os So you can Estados see why we Unidos. don't want to use the word nation. Então você consegue entender por que que nós não podemos usar a palavra Because we're talking nação? about the rise and fall of the United States, which doesn't really make as much sense if you did it that way. Porque nós não podemos falar da ascensão e queda dos Estados Unidos, da mesma nação. So I hope that little bit of information is clear. Espero que essa pequena porção de informação esteja clara. So we have known for a long time Nós temos sabido por muito that tempo when a kingdom comes to power, de que quando um reino vem ao poder, it takes a period of time for it to rise up. leva um tempo para poder subir. Now, sometimes Às we vezes, just use a fixed date and we imagine that it suddenly comes into appearance straight away. nós imaginamos que em um dia específico, simplesmente esse reino vai But se of course, we know levantar e that's not aparecer true in real de uma life. determinada forma, mas isso não é verdade na vida real. Give you an example. Vou dar um Turn to exemplo, Revelation 13, de Apocalipse 13, 1-3. 1:3. Verse 11. Ou Apocalipse 13, versículo Revelation 11. 13:11. Just read the first part of the verse. And I beheld another beast coming up out of the earth. E vi subir da terra outra besta. So we have a beast Então temos uma besta rising up se levantando out of the earth. da terra. I'm not asking who the beast is.
Não estou perguntando quem é a besta. I want to know what the beast is. Eu quero saber o que é a besta. So the beast or a beast is what? Então, a besta ou uma besta é o quê? Put your hands up if someone wants to say. Vamos ver o que alguém What vai is a querer dizer. beast? O que é uma besta? Who was that? Quem é It needs to be essa? recorded. Sorry. A- Une institution politique. A political institution Uma instituição política that has power que tem poder and that takes the ideology of the woman. e que Okay. toma a ideologia da That's a really mulher. good answer. Ok, essa é uma resposta I muito was just going to boa. give a simple one and say a nation. Bom, talvez também possamos deixar mais That would simples e be falar okay. que é simplesmente uma nação. So if a beast is a nation, Se uma besta é uma nação, what's Earth? o que é a Terra? What's Earth? O que é a Terra? Put your hands up, please. Levante as mãos, por Whoever. favor. Go ahead, Corinne. Adiante, A Corine. place. A place. Lugar. Robert? Robert? Not. I want to know what is it, not who it is. Não, eu quero saber o que é, não quem é. No? So I've got a place. Então, tenho aqui um lugar. All nations. All nations. Todas as nações. Okay. So it's not nations, Então, não são but it nações, is place. mas um lugar. So I'm just going to use a slightly different word. And you tell me if you're comfortable with the word that I'm going to put. Eu vou usar uma palavra um pouco diferente e você me diz se você está confortável com essa palavra que eu vou usar. Geography. Geografia. Are we happy with that? Tudo bem com isso? Yeah. So a beast that rises up out of the earth Uma besta que se levanta da terra is a nation. é uma nação. Corinne said it's a political institution, which is A, good. a Corine disse que é uma instituição política, que é algo bom. So I've got a nation that's rising up in a place. Então, temos uma nação que está se levantando em um Are we okay lugar. with that? E tudo bem com isso? So we've established what earth means. Então, estabelecemos o que significa terra. It doesn't mean a nation, Não significa uma nação, it means geography. significa geografia. So Então, going to do the second part of the verse now, verse 11 still. agora eu vou fazer a segunda parte do versículo, ainda no versículo 11. He, Ele, the beast, a besta, speaks like a dragon. fala como um dragão. So you see this beast in two phases. Então, você vê essa besta em duas fases. Because it's the same beast, E porque é a mesma besta, it's the same nation. é a mesma nação. Are we okay with that? Tudo bem com isso? It begins looking like a lamb Começa parecendo um, and it ends up um being cordeiro like a dragon. e termina como um dragão. So we have the same nation Então, temos a mesma nação in two phases. em duas fases. The lamb phase A fase de and the cordeiro dragon phase. e a fase de dragão. Everybody okay with that? Tudo bem com isso? And
It's this idea of it being the same nation that's important. Então, essa é a ideia de ser a mesma nação que é o importante. And all of this is occurring in the same place, E tudo isso está acontecendo no mesmo lugar, in the earth. na Terra. Same nation, same place. A mesma nação e o mesmo lugar. And as Robert mentioned a moment ago, E como o Robert mencionou há um now we'll momento, say who. agora vamos dizer So quem. who is this beast? Quem é essa besta? The USA. Os And Estados the Unidos. geography, Isso com relação à geografia. the Peter already, Robert already told us, but go ahead, Kuri. America, Os America. Estados Unidos. so depending on where you live in the Americas, Então, dependendo do lugar em que você vive nas Américas, people have an attachment to that word as pessoas têm um apego a essa palavra, because it covers a lot of countries, of course. porque, obviamente, fala de vários And as you países. remember, Robert said it's the USA as well. E assim como o Robert disse, também se refere aos Estados Unidos. So we've discussed this before, Então, discutimos sobre isso but when we antes, use the word or the term USA, mas quando nós usamos o termo Estados it can Unidos, refer to different things. ele pode se referir a coisas It can diferentes. refer to the geography. Pode se referir à geografia, It can refer to the political institution. pode se referir à instituição política It can refer to the people who live there. e pode se referir às pessoas que vivem ali. So when we use the word USA, we have to be careful to know what we mean. Então, quando nós usamos Estados Unidos da América, temos que ter cuidado com aquilo que nós nos So what referimos. we notice is Então, o que podemos notar that at the end of the world, é que, before I move on, antes de I've eu spoken about the continuar, sixth and seventh kingdom. quero falar do sexto e sétimo reinos. And this is taken from Revelation 17. E isso é tirado de Apocalipse 17. And what I did was, E o que eu fiz, without being careful, sem ter cuidado, I took us to Revelation 13, eu nos tirei de Apocalipse verse 13, 11, versículo 11, and I spoke about a nation there in two phases. e eu falei de uma nação em duas fases. And without proving it, E sem provar isso, I have stated eu afirmei that Revelation 13 and 17 are talking about the same nation disse que Apocalipse 13 e 17 estão and falando the da mesma same nação two kingdoms. e nos mesmos dois reinos. So, just to summarize, Então, somente para resumir, we have the sixth kingdom, nós temos o sexto reino and I'm going to call that the Lamb. e vamos chamar isso de cordeiro. And then we have the seventh kingdom, E temos também o sétimo and I'm reino, going to call that the dragon. que vamos chamá-lo de dragão. Hopefully, everybody's okay with that. E espero que todo mundo esteja ok com isso. And this is Revelation 17, and this is Isso 13. é Apocalipse 17 e esse aqui é o 13. So we've tied these two, just the portions of those two chapters together. Então, vamos simplesmente juntar porções desses So- capítulos. Just referring back to Corinne's question, Então, fazendo referência então à we're looking pergunta at da the United Corine, States, quando olhamos para os Estados Unidos, not the geography,
não para a but the geografia, nation. mas para a nação. And what we see O que vemos is that that nation is in two parts. First a lamb, then a dragon. é que essa nação tem duas partes. Primeiro como cordeiro, depois como First the dragão. sixth, then the seventh. Primeiro como o sexto e depois como o So sétimo. hopefully that bit is clear. Eu espero que isso esteja claro. In verse 11, it says, I saw a beast coming up out of the earth. E no versículo 11 disse: Eu vi uma besta que se levantava da terra, So saindo da verse terra. 11, Então, versículo 11, come up from the earth. ela sai da terra. And when does that happen? E quando isso acontece? Who wants to venture when they think that happens? Quem quer chutar quando isso acontece? Did you put your hand up? Você levantou a mão? Oh, it was just behind you, Robert, but she's not saying. Go ahead and then let Adiante. Robert too. In 1989, Em Okay, so I've got 1989. 1989. 1989, Robert? 1798, em Or 1798. 1798. So Adventists Então, os have got a adventistas very unique understanding of Daniel and Revelation generally. têm um entendimento muito particular, geral, sobre Daniel e And Apocalipse. even though we often turn to Ellen White E mesmo que muitas vezes nós recorramos a as a Ellen White shortcut como um to understand atalho some of this symbology, para entender algumas dessas simbologias, sometimes people go to Uriah Smith, algumas pessoas vão, às vezes, para Urias Smith, but we had other really competent theologians in that time period mas também temos teólogos muito competentes nesse período, who went into great detail to define what these symbols were. que entraram em grandes detalhes para definir o que esses So símbolos even eram. though we just go to the great controversy and we pick one sentence from Ellen White, Então, mesmo quando nós pegamos uma sentença de Ellen White, I want us to have confidence eu gostaria que vocês tenham confiança that there was a lot of work done in that time period to prove these things. de que houve muito trabalho feito naquele período de tempo para provar essas coisas. So we won't go into the proof of this, Então, nós não vamos entrar na prova destas but what you coisas, find mas o que vocês encontram when you compare this second beast quando você compara essa segunda of besta chapter 13 do capítulo with the 13 first beast of chapter 13, com a primeira besta de capítulo 13, that you see that John is standing somewhere particular. você vê, João, que ele está em pé em um lugar particular. It doesn't say explicitly, Não fala explicitamente, but the way we often describe it mas a forma como nós frequentemente descrevemos isso is that John is standing on the beach. é que João está em pé na And praia. what John is going to do, E o que João vai fazer? he's going to look one way Ele vai olhar para um lado at the sea, no, and then no he's going to mar look another way e depois ele vai olhar para outro lado at the earth. na terra. So we have sea and earth, Então temos aqui a terra and then we have John standing between them. e o mar e temos João que está aí He looks é, one way, em pé entre eles. and then he looks another way. Ele olha para um lado e depois para o So outro. what I've just described isn't new, O que eu acabei de descrever não é algo novo,
But that's where this chapter is framed. That's where it's happening. Mas isso é o que está acontecendo. If the Earth is geography, Se a Terra é geografia, what is sea? o que é o mar? What do we think sea is? O que acreditamos que seja o mar? People? Pessoas? So, who said that? Quem disse Clara? isso? So, Clara, A Clara. Então, a Clara, do you see Earth and sea as opposites? Clara, você vê a Terra e o mar como opostos? Like one is wet and one is dry. Por exemplo, que um é molhado e outro é seco? If there is one dry and why not? Se um tiver é, seco, One por is que the não? opposite of the other. Um é o oposto do Good. outro. So one's the opposite of the other. Ótimo, então um é o oposto do outro. So even though they're opposites, Então, mesmo que sejam they can opostos, still be the same. ainda podem ser a mesma coisa. So we want to try to understand the opposite and the same. Então, gostaríamos de entender os opostos e a mesma coisa. So the same bit would be that they're both geography. O mesmo seria de que ambos têm a ver com geografia. So they're both geographical places. Ambos são lugares geográficos. Are we okay with that? Tudo bem? So they're both geographical areas, Ambos são áreas geográficas, but they're different areas. mas são áreas diferentes. So if one of them is the USA, Se uma dessas áreas são os Estados Unidos, then we'd have to try to find out what the other area is. então temos que entender qual é a outra I área. think most of us probably have an idea. E eu acredito que a maioria de nós provavelmente tem uma ideia. So if we were to call this the geography of the USA, Se fôssemos dizer que isso é a geografia dos Estados North Unidos, America, da América do Norte, this would be Europe. isso seria Europa. And we see a beast E there, vemos uma besta ali. a beast that comes up in Europe. Uma besta que se levanta na And then Europa. there's a beast that comes up in the United States. E temos uma besta que também se levanta nos Estados And Unidos. John is standing at the junction between the two. E João está aí, em pé, na One junção dos dies dois. Um and morre one rises. e um se levanta. And this all happens E tudo isso acontece in 1798, em 1798 not 1989. e não em 1989. So, did America rise up in 1798? Então, os Estados Unidos se levantaram em 1798? Someone said yes, Alguém disse que sim and someone said no. e alguém disse que não. So, if I were to ask you what special thing happened in America in 1798, Então, eu gostaria de perguntar para vocês que coisa especial aconteceu nos Estados Unidos em 1798? I think you might be hard pressed to find out. E eu acho que você se sentiria But pressionado if I em. said what happened in France in 1798 would
all know the answer. encontrar ia ser difícil para você, mas todo mundo saberia dizer o que aconteceu na França em So 1798. the reason Robert said no A razão pela qual que o Robert disse que is não because he knows it's not 1798, é porque ele sabe que não se trata de 1798, it's 1776, é when those in 1776, America quando essas pessoas nos Estados said we will no Unidos longer be under British rule. disseram: nós não estaremos mais sob o governo britânico. We'll be our own kingdom. Seremos o nosso próprio reino. So all I want us to see Então, o que eu quero que vejamos is that it takes time é for que leva things to happen. tempo para que as coisas aconteçam. In this story, Nessa história, it's about, is that 22 years? que tem aproximadamente 76 to 22 98? anos, de 1776 a 1798. 22 years? 22 anos? Um, yeah. Okay, so 22 years I've got. People agree. Então, as pessoas aqui concordaram que So it são takes a 22 anos. while. Então, leva um tempo. And in fact, it takes longer than that E, de fato, leva mais tempo do que isso. because we had 1776 Porque temos 1776 and we could also go back e também podemos voltar to when? para quando? What's another famous year? Qual é um outro ano famoso? Excellent. Excelente. So now we've gone back 178 years. Então agora nós voltamos a 178 anos. So all I want to point out, O que eu quero mostrar, we have two models. temos dois We have a modelos. fixed date model. Temos um modelo de data It fixa, rises up in 1798. de que os Estados Unidos se levantam em We have a different 1798. model E temos um modelo that says diferente, it takes a really long time que diz que ele leva muito tempo to actually rise up out of the earth. para se levantar da terra. Does anybody know when the War of Independence happened? Alguém sabe quando aconteceu a Guerra da Independência? Who wants to have a go? Quem quer tentar? Hmm? Je crois. 1620. Not 1620. 1620. Não, não é 1620. Avant 1776. Before 1776. Antes de So I'll put 1776. 1775 Então, em and 1776, I'll just give you the answer. It's 75, 23. eu vou dar a resposta para você, tá? So we don't even have 1798 really. É em 83. A gente não tem So aqui. what Ellen White is referring to, Ao que Ellen White se this refere, prophetic event or date, a esse evento profético, essa data is quite profética, different to real life. é bem diferente da vida real. Can we all see that? Podemos todos ver isso? Good. Ok. So when we come to the sixth and seventh kingdom, Então, quando chegamos ao sexto e sétimo when the reinos, lamb begins to speak like a dragon, quando o cordeiro começa a falar como um dragão, we should expect deveríamos esperar these two models to show up. esses dois modelos que eles apareçam. One of them would be tracing real world events,
Um deles estaria traçando eventos do mundo real. And the other one would trace a specific waymark, E um outro estaria traçando um marco específico. because we know that it takes time for kingdoms to rise. Porque sabemos que leva tempo para que os reinos possam se levantar. So we have to keep that in mind. Então, tenhamos isso em mente. Several years ago, Há alguns anos atrás, like 11 years, tipo 11 anos, we did a study from Daniel 11, fizemos um estudo sobre Daniel 11, which I think we're all familiar with. que eu acredito que com o qual acredito que todos nós estejamos familiarizados com ele. And at the time, people didn't like that study much E nesse tempo as pessoas não gostaram muito desse estudo, não, because they were afraid to predict the future. porque elas estavam com medo de predizer o futuro. So this is Daniel 11, verse 2. Então, esse é Daniel 11, versículo 2. And I'm going to call this the last president study. E eu vou chamar isso de o estudo do último presidente. And I'll put a year, 2015. E eu vou colocar aqui um ano, This this was perhaps the 2015. famous study of the year. E isso talvez foi o estudo mais famoso do ano. And what we picked up was the following. E o que que nós pegamos desse estudo? The fourth king De que o quarto of reino, Medo-Persia quarto rei da Medopérsia, will be richer será mais than rico all the others that came before. do que todos os outros que vieram I antes. read it in the Bible. It says, "And the fourth shall be far richer than they all." E eu vou ler aqui da Bíblia que diz que o quarto será muito mais rico do que todos os outros. I hope we're all familiar with that study. Espero que todos estejamos familiarizados com esse At estudo. least what I mean by that is that you remember there was such a study. Pelo menos eu quero que vocês lembrem que houve um estudo tal, And we confidently predicted e nós, com that confiança, this last predissemos president was Trump. de que esse último presidente seria Donald Trump. We said Trump was the last president. Dissemos que Trump seria o último presidente. We did all these symbolic checks and balances to show that. E nós fizemos esses contrapesos, pesos e contrapesos para demonstrá-lo. And what year did that happen? E em que ano isso aconteceu? 2016. 2016. So 2016, 2016? he won, is that correct? Isso está Yeah. certo? And we Oh, you can share your thoughts. We'll do. Go ahead. Non, je pensais à 2019, où on avait fait I was cette thinking étude, of mais 2019. Estava pensando em 2019. In je pensais 2019, à 2019. I thought of 2019. Eu pensei em 2019. Did you want to say more? Gostaria de dizer algo mais? No? Are you okay with 2016? E você tá ok com 2016? That he won the presidential election then? De que ele, então, ganhou a eleição presidencial? I am. Yes, oui, oui. Good. Ah, sim, sim. So he won, Então, ele ganhou and we thought everything was good. e pensamos que tudo estava bem. And then what happened? E depois o que que aconteceu? The world didn't end.
O mundo não acabou. It wasn't the last president. Não foi o último presidente. Then we had another election. Então, tivemos uma nova eleição. So the 4 years went by, Os 4 anos passaram, and we come to 2019, chegamos então a 2019 and our prophecy is now falling to pieces. e agora a nossa profecia se espedaçou. And we take that study, we lift the rug, and we sweep it underneath and bury it. E então a gente pegou o tapete, varreu essa profecia para debaixo dele e tampou. Because we don't have an answer to what went wrong. Porque não tínhamos uma resposta para o que aconteceu de errado. And then Então, it went from bad to worse passamos de mal a pior. because the Democrats won Porque os democratas in venceram 2020. em 2020. And so Biden becomes a president, Então, Biden se tornou um and presidente then we don't know what's happening. e então nós não sabemos o And que aconteceu. nobody wants to speak about the last president ever again E agora ninguém mais quer falar sobre o último presidente. until Nunca mais. some people in the movement, Até que algumas pessoas no Elder movimento, Jeff would call them students of prophecy, que o ancião Jeff chamaria eles de estudantes da profecia, began to look at this much more carefully. começaram a olhar para isso com mais cuidado. And then we realized Então, percebemos that study was in fact correct. de que esse estudo estava de fato correto. So we'll put a big double tick. Então, vamos colocar aqui um duplo check bem Donald grande Trump was in fact the last president as we had predicted. de que Donald Trump era de fato o último presidente, assim como nós predissemos. So at the time, we weren't Neste clear what tempo, last meant. nós não sabíamos o que significava último. I guess in the minds of many members, Acredito que na mente de muitos membros, they thought eles viram the last ever president o último presidente para sempre, before Jesus comes. antes de que Jesus voltasse. No more presidents afterwards. Não mais presidentes depois disso. And we knew that wasn't correct. E sabemos que isso não estava We've had certo. 2 more since then. Nós já tivemos 2 But depois disso. what people began to see Mas o que as pessoas começaram a ver was it wasn't the last ever president, é que não era o último presidente de todos. it was the last what? Era o último o quê? C'était le dernier du 6e royaume. It was the last of the sixth kingdom. Excellent. Era o último dos presidentes do sexto reino. The last president of the 6th kingdom. O último presidente do sexto reino. Once that became clear, Uma vez que isso fica claro, everything began to fall into place. tudo começa a ficar no lugar At certo. the same time, No mesmo tempo, through a better understanding of Revelation 17, através de um entendimento melhor de Apocalipse we could 17, call it a discovery or an observation, nós poderíamos chamar de uma descoberta ou de uma observação, but we realized, mas nos I say percebemos, we, nós, wasn't me. não fui eu, So I'll say members, but I'll keep on saying we. I mean É, members, but I'll say we. o que eu quero dizer é que foram membros, mas eu estou dizendo nós, tá? Forgot what I was going to say now.
we realized Nós percebemos that even though in Revelation 17 it says kings, de que mesmo em Apocalipse and diga often reis, today e muitas vezes hoje kings have a bad name. os reis têm um nome, People don't like kings tem, se or fala mal de reis, monarchs. as pessoas não gostam de monarcas ou In the reis. French world, you have a clear understanding of why. E do mundo francês, vocês têm um entendimento claro do porquê. But when it says king, Mas quando this is a diz generic term. rei, é um termo genérico It doesn't necessarily mean monarch. que não necessariamente significa um Let's monarca. say boss or Vamos ruler, dizer, vamos dizer um chefe ou the um one who governante. rules the kingdom. Aquele que governa o reino. It doesn't have to be a monarch. Não tem que ser um monarca. And if that's the case, Então, se esse é o caso, we all know nós sabemos that if you go to the very beginning, que se você for bem para o começo, when societies were created, quando as sociedades foram criadas, when you have a group that's too large, quando você tem um grupo que é muito grande, they have to cooperate with one another. tem que cooperar um com o outro. And does everybody understand what proxy means? Todo mundo entende o que significa procuração? Proxy means substitute. Procuração significa So, substituto. as an example, Então, como exemplo, instead of all the men going to war, em vez de que todos os homens vão à guerra, we'll have an army. nós temos um exército. We'll pay people to volunteer to fight for us. Nós pagamos pessoas para que elas se voluntariem para lutar por nós. That's proxy. Isso é uma proxy. Instead of fighting for your rights Em vez de lutar pelos seus against direitos robbers, contra we have a os proxy. salteadores, nós temos Who fights for you procuradores que vão lutar por against você. thieves and robbers? Quem vai lutar por você contra esses The salteadores? police. A So the polícia. police are a proxy. Então, a polícia são And then we procuradores. realized Então, you can percebemos go further and further up. que podemos ir adiante, And so then we adiante. have a government Temos, então, um governo that governs on our behalf. que vai governar em nossa A causa. government of the people. Um governo das pessoas. So the government comes from the people Então, o governo vem das pessoas for the people. para as The government pessoas. works for the people. Um governo que vai trabalhar pelas And then government pessoas. by the people. E então também um governo The pelas people put the pessoas, government into power. em que as pessoas colocam o governo no poder. So the summary of all of that Então, o resumo de tudo is isso that kings are good, é de que os reis são bons, not bad. não maus. And because of the world that we live in, E por causa do mundo em que nós vivemos, and most people don't like politicians, porque muitas pessoas não gostam de políticos, we have an inherent distrust of them. nós temos uma desconfiança herdada deles. So we don't believe that kings are good, Não acreditamos que os reis sejam bons, but they are. mas são. And when it gets to a place where they're not, we have what's called a revolution. E se chegamos a um momento em que eles não são bons, chegamos a uma revolução Or a coup. ou a um So we golpe. realized Então, nós that kings percebemos begin good. de que os reinos começam bons. Every kingdom did. Todo reino começou bom. Give you two examples. Vou dar para você dois exemplos. Israel is going to go to Babylon. Israel vai ir And para a often we Babilônia. say the reason is to
hurt Israel. E frequentemente escutamos para Punish ferir them. Israel, para punir Israel. That might be true, Isso pode ser but that's only verdade. one version of the story. Mas isso é só uma versão da The história. kings or the rulers of Israel Os reis ou os had governantes de become so Israel corrupt, se tornaram tão God had to get corruptos rid of them. de que Deus teve que se livrar And to deles. protect Israel, E para proteger Israel, he said, someone else will be your king. ele diz então: outra pessoa vai ser And who seu was rei. that? E quem é esse? Babylon. Babilônia. Babylon was sent to protect the church Babilônia foi enviada para proteger a from igreja itself, de si from mesma, its own rulers. de seus próprios A governantes. second story E uma in segunda the New história Testament, do Novo Testamento, Israel Israel is now in danger agora está em from perigo collapsing internally de colapsar internamente, because its kings, its leaders are so corrupt. porque seus líderes, estão tão To protect corrompidos Israel, que, para proteger Israel, God destroys the Israelite government Deus destrói o governo israelita and the temple e o templo and says someone else will look after you. e diz: outra pessoa vai cuidar de A good vocês. kingdom. Um bom reino. And who's that? E quem é esse? Rome. Roma. And often we don't see Babylon or Rome in that light. E frequentemente não vemos Babilônia ou Roma They're dessa just two perspectiva. examples. Então temos dois exemplos. So we saw that kings or kingdoms begin good, all of them. Então vemos que todos os reinos ou reis In começam the book, bem. in the book of Daniel, No livro de Daniel, do the Babylonians love Daniel? do amor Yes. dos Do the Medo babilônicos, Persians love Daniel, Daniel? os Yes. os See, there are babilônicos e medo-persas examples gostavam everywhere to be seen on this issue. de Daniel, sim, eles amavam ele. So we've got two things. Então temos duas coisas. Number one, Número um, I'll just put number one here. The vou last colocar president of the aqui. sixth, O número um, o último presidente dos seis. and then number two E depois, número dois, is kingdoms. são os reinos. Who can finish that sentence? Você pode terminar essa sentença aí. Go ahead. Who can finish the sentence? Kingdoms. Quem consegue finalizar a frase? Reinos. Who wants to have a go? Quem quer Just tentar? finish the sentence. Simplesmente termina a frase. Kingdoms Reinos begin começam good. bem. Kingdoms begin good. Começam bem. So we've got progression. Então, temos aqui We've got the last progressão. president of the sixth, Temos o último presidente do sexto and kingdoms reino. begin good. E então que os reinos começam bons. I'll put it as 0 because it should go here. Então, vou colocar aqui um zero. No. I'll do it 2, 3, and 1. Vou colocar aqui 2, 3 e And I call 1. that progression. E vamos chamar isso They're de the three progressão. things we've looked at. Então, temos três So when we put coisas. all of those together, you É, remember what Corinne's question is, I hope. Vamos juntar essas coisas e espero que lembremos da pergunta da Give me Corine. 1 second, let me find it again. So she asked, Ela perguntou: the Sunday law marks the rise and fall of kingdoms.
A lei dominical marca a queda e a ascensão dos How comes reinos. Biden is the president of the seventh Como então Biden pode ser o presidente do sétimo, before the Sunday law? antes da lei dominical? Do we all agree that Biden is good? Todos concordamos que Biden é bom? Because that was buried in Corinne's question. Porque isso estava entendido na pergunta da Corine. So if you can see that Então, se você pode ver isso, Biden is good, de que Biden é bom, and then we take number 3, e então pegamos o número kingdoms begin 3, good. que os reinos começam So what bons. we have Então, o que temos is, if I said 2016, se eu dissesse then 2016 I'd go to 2020. e fôssemos a 2020, This is 4 years isso são 4 anos of Trump, de Trump, but he begins in 2017, mas ele começa em 2017, January, as you all know, em janeiro, como todos vocês sabem, and it goes to 21. e termina em 2021. So the top line marks the election and the bottom one marks the inauguration. Então, a primeira linha é sobre a eleição e depois nós temos a que fala sobre a This is posse. number 2, point number 2. Esse é o ponto de número 2. So this is the last Esta é a of the última 6th. das 6. We okay with that? Tudo bem com isso? The last president of the 6th. O último presidente do sexto. So, was Trump good or bad? Então, Trump era bom ou ruim? Bad? Il est bon. Someone said he's bad. Ruim? Attends, Alguém au disse que ele début- era Put your ruim? hands up if Trump was bad. Levanta a mão aí se você acha que Trump era ruim. Only a few people. Put your hands up if Trump was good. Somente algumas pessoas. Levanta a mão se você acha que ele Many era more bom. people. Mais So, pessoas acham que ele The era bom. people who said Trump was bad, As pessoas que disseram que Trump era Why- ruim, why do you say Trump was bad? por que que vocês disseram que Trump era ruim? Go ahead. Adiante. En fait, ça fait partie de ma question. It's included in my question. Isso estava On est incluso à na la minha fin. pergunta. Du 6e royaume. We are at the end of the sixth kingdom. Nós estamos no Donc, final do sexto reino. Si le début des royaumes est bon, If the beginning of the kingdom is good, Se la o fin início do reino é des bom, royaumes, c'est mauvais. the end of the kingdom is bad. o final C'est do ce reino qui é mau. entraîne la chute du 6e royaume. This is the reason why the kingdom, the sixth kingdom falls. Esta Voilà é a ma razão logique. pela qual o sexto you. This reino is my cai. logic. Isso é Corinne, minha did you want to say lógica. anything or not? Alors, moi, je pensais My thought is que le 6e était Meu bon. pensamento Enfin, le trône est bon the throne in the sixth kingdom is good, et é que que o Trump, trono no qui sexto a une reino é mauvaise bom, idéologie, il est mauvais. but Trump, who has a bad ideology, is bad. mas Trump, que tem uma Thank má you. ideologia, é mau. En fait, je rejoins Corinne. I agree with Corinne. I don't. Eu concordo com Corine. Carry on, mate. Ele disse eu não. You don't. I'm only joking. Parce que le 6e échoue. Because the sixth
fails, Porque o Même cesto s'il falha. est toujours bon, even if it is still good, il Mesmo fait que ainda quelque seja bom, chose qui does. est mauvais he does something that is bad, pour ele faz chuter. algo que é ruim. that causes the fail. Peut-être que j'ai mal compris, mais j'aimerais qu'on m'explique. Maybe I haven't understood, but Talvez that's eu it. não entendi. É isso. Give the mic. So, a good kingdom Então, um bom reino does bad. faz coisa ruim. Is that what you said? Il É isso fait que você quelque disse? chose In, Ce que je dis, What I say O que eu c'est digo que le sixième royaume fait quelque chose is that the sixth kingdom makes something é qui que o sexto reino provoque faz sa algo chute. that causes the fall. Et ce quelque chose And this thing, e isso est, let me stop est you. mauvais. this thing is bad. isso é algo ruim. Can a good tree, Pode uma árvore boa you can finish the sentence. The answer is C'est pas un bon exemple. This is not a good example. Attends, Isso não é um bom exemplo. Vas-y. Je trouve que ce n'est pas un bon exemple. I think this Eu is not a good acredito example. que esse não é um bom Sur un exemplo. manguier, On a mango tree, on a Uma des petits fruits qui mangueira, árvore pourrissent de manga, sur l'arbre. there are little fruits that tem die on the pequenas tree, Et de bons fruits frutas qu'on peut manger. and good fruits you can eat. e os bons Mais ça frutos você n'empêche pode pas comer. que le manguier you know you can't do what you're doing. Você não pode fazer o que você está fazendo. Mango trees produce what? Árvores de manga produzem o quê? Mangueiras produzem o quê? des mangues. Mangas. Mangoes. That's what it means when it says good trees produce good fruit. E é isso que quer dizer quando você diz que boas árvores produzem boas frutas. Wheat O does trigo not produce tares. não produz And so even if you don't, joio. even if it's a sour mango, it still produces mangoes. E mesmo que sejam mangas não tão So gostosas, how ainda can the são sick, mangas. Então, como pode que o which is a cesto, lamb, que é um which is cordeiro, good, que é bom, produce something that's bad? como pode produzir algo que é ruim? Je rends les armes. I stop it. I dismiss. I give up. Eu desisto. I don't need to give up. Eu não quero que você desista. I would like to either disagree or agree, Eu gostaria que você discordasse ou concordasse, but not give up. mas não que desistisse. And only agree if you really do agree. Eu. I agree. Você So, concorda I ou não? agree. Ou disse que sim, concorda. What a big problem that we have, Então, o grande problema que temos, we haven't hidden this. nós não escondemos isso. I don't know. Sure. So we haven't hidden this, Nós não escondemos isso, but we might not all be clear on this. mas pode ser que todos não estejamos claros com Because what relação a happens isso. is Porque o que acontece you get teachers who are very strong é que você tem professores muito fortes and they speak with authority, que falam com and autoridade you tend not to question what they say. e você não consegue questionar o que eles estão dizendo. We've got 3 points there. I'm sorry they're not in order. Nós temos 3 pontos e sorry, they're not in order. desculpa que eles não estão na ordem.
But I want to add a fourth now. Mas eu gostaria de adicionar aqui um quarto. And this is a big change that has happened. E esse é uma grande mudança que aconteceu. And many of us have accepted it, E muitos de nós aceitamos isso, maybe without realizing. talvez sem perceber. What I mean by that E o que eu quero dizer com isso is that we have been too accepting of this. é que nós aceitamos isso muito fácil. In the past, No passado, we will go to a simple one. nós íamos para algo mais simples. Revelation 13, Apocalipse the 13, first few verses, nos primeiros versículos, saw a beast rise up out of the sea. nós vemos uma besta que está se levantando do There's a mar. kingdom Tem um reino that's rising up out of Europe. que está se levantando da Europa. Now, I might make it sound simple, but it's not that simple. Então eu posso fazer isso soar simples, mas não é tão simples assim. But maybe if we went to Daniel 2 Mas talvez se nós fôssemos para Daniel 2 and we go to the feet e fôssemos aos of pés iron, de and clay. ferro e barro, which I think most of us are familiar with, que eu acho que a maioria de nós estamos familiarizados com same isso. history. Mesma história, Revelation 13, the beginning, and Daniel 2, the feet, same history. Apocalipse 13, o início, e também Daniel 2, os pés, a mesma história. When it's the feet, can someone tell me what iron is? E olhando para os pés, alguém poderia me dizer o que significa o ferro? Robert? Rome. So we'll say Rome. Roma, o Robert disse. Rome is a big thing because it happens over hundreds and hundreds of years. E Roma é uma grande coisa que acontece por centenas e centenas de anos. Call it Rome. Vou chamar de Roma. And what's the clay? E o que é a argila? Rome again? Roma novamente? Rome dans sa phase papale. Rome as papacy. Roma como Why do you call it Rome? papado. Por que você chama isso de Roma? What does Rome mean to you when you say Rome? O que Roma significa para você quando você diz Roma? C'est le quatrième royaume. Is the fourth kingdom. É o quarto reino. I think the iron is the fourth kingdom. Eu acredito que o ferro é o quarto reino, But I don't think the clay is the fourth kingdom. mas não acredito que o barro seja o quarto reino. N- If you're not sure, it's okay. Se você não tem certeza, tá tudo bem. Want to- Anyone else? Mais alguém? Because we often call it, we've got two hands here. Oh, who had it? Someone here? We often say papal Rome, but Nós I don't know why we say it's frequentemente Rome. dizemos a Roma papal, mas que seria Roma? Unless we say that's where it lives. Correct? Corine. Juste la papauté. Just papacy. Somente Papacy? papado. O papado, I put papacy. papado. So we used to do studies on this a lot. Nós used to fizemos do muitos studies on estudos this sobre a lot. isso. Can I call this church? E eu vou chamar isso de And then what igreja. would the other one be? E o que a outra seria? State. Estado. Church and state. Estado e igreja. Now, the head of that state, Então, agora, a cabeça dessa igreja is it a real person, a living person?
É uma pessoa real, uma pessoa que está viva? Yes. Sim. And the head of the papacy, is that a real person? E a cabeça do papado é uma pessoa real? Yes. Sim. Pope somebody, Papa tal, king somebody. o rei tal. They're two real people São duas pessoas reais at any one moment in time. em qualquer momento do tempo da história. So that's what we understand in the history of the feet, Isso é o que nós entendemos na história dos pés, which is the history of the sea, que é a história do which is the history of number 5. do mar, que é a história do número 5. But what we've done now Mas o que nós fizemos agora is something quite different. é algo bastante diferente. We have a king Nós temos um rei and we have E nós temos a woman uma mulher. in Revelation 17, Em Apocalipse 17, and it works very well for the fifth kingdom. isso funciona muito bem para o quinto reino, A real king um rei and real when I say a real woman, it's a person, a real person. e uma mulher real, uma But when we pessoa get to real. the sixth kingdom, Mas quando chegamos ao sexto reino, who is the king quem é o in the rei? sixth O sexto and the seventh? e o sétimo. Anybody? Alguém? Who is the king in the sixth and the seventh? Quem é o rei no sexto e no sétimo? Le président, O The presidente. president, Okay, who said that? Corinne? Keep the mic. Quem disse, Corinne? Who is the woman Quem é a mulher in the sixth and the seventh, Corinne? no sexto e no sétimo? If the king is the president, Se o rei é o presidente, that's what you said, the president. foi o que você disse, Who's the woman? presidente, quem então é a mulher? Trump. Trump, Trump? That person, aren't Essa they the pessoa. president? São esta So you're saying the woman is the Essa pessoa president and the é king is the president? o presidente? Não, você disse que donc je dirais la fonction présidentielle. I Ah. say the fact of being president. então o fato de ser I didn't presidente, understand that answer. não entendi essa resposta. La fonction, la fonction. en tant que- A função. So let's start again then. Então vamos What's the recomeçar. king? Quem é o rei? O que é o rei? La présidence. The presidency, The presidency, presidência. you said. A presidência, And the você woman? disse. E a mulher? Le président Trump. the La president, personne qui, Don't give a name. Não, não, The não fale um person. nome. la personne qui exerce la fonction. A the pessoa que person exerce that essa is função. president. So I think someone at the back said it. The king is the presidency Eu acho que alguém aí no and fundo the woman is disse the president. que o rei é a Yep. presidência So e a is the mulher woman é a a real presidenta. person? O presidente. A mulher é uma pessoa real? Yes. Sim, It's the president. é o presidente. Is the king a real person? O rei é uma pessoa real? Yes or no? Sim ou não? No. Não. So in the sixth and seventh kingdom, Então, no sexto e sétimo reinos, it's not a person. não é uma pessoa. And I'm going to say is still a person. E eu vou dizer que ainda é uma pessoa. So that has been a real change. Então, isso é uma mudança real. And I think some people may not be familiar with that. E algumas pessoas podem não estar familiarizadas com isso. It goes back to the question I asked before. Isso nos remete à pergunta que foi feita antes. Was the president, O presidente, the woman,
A mulher in the sixth kingdom no sexto reino good or bad? é boa ou ruim? And we have to come to the conclusion E temos que chegar à conclusão: if the sixth is a lamb se o sexto é from um beginning reino, to end, é um cordeiro do because início ao that's the fim. definition of six, which we all agreed. Essa é a definição do sexto com a qual todos nós Or right concordamos. back here. Vamos voltar aqui. So we can say good Então podemos dizer bom, and we'll say bad. vamos dizer também ruim. So what makes a kingdom good? O que torna um reino bom? Behind every good man is a Por trás de todo homem bom tem uma? no, Não, a good woman, uma boa mulher. not a woman, Não a uma good mulher, woman. uma boa mulher. So if the lamb is good, Então, se the woman o, behind that lamb must have been good. se o cordeiro é bom, então a mulher que está por trás desse cordeiro President também tem que Trump ser boa. must have been good. Assim, o presidente Are we Trump okay tem que with ser that? bom. Estamos ok com isso? Even though it might seem contradictory or counterintuitive. Mesmo que seja contraintuitivo ou contraditório. And we've already stated that Biden was good. Sempre dissemos que Biden era bom. And we stated number 3, E aqui, no número 3, kingdoms begin good. dissemos que os So reinos after the começam last bem. president, Então, após o último presidente, the last good woman antes da última number boa 6, mulher, do número 6, what comes after that? o que vem depois disso? Then we have the 7th, Nós temos então o and it sétimo, begins good. que começa bom. What makes it good? O que faz dele bom? A good woman. Uma boa mulher. And who's that good woman? Quem é essa boa mulher? President Biden. O presidente Biden. This still feels unusual to people E isso ainda é incomum para as pessoas. because in Revelation 13:11, Porque em Apocalipse 13, 17, 11, as soon as you go from 6 to 7, assim que você passa do sexto ao sétimo, it says you go from lamb to dragon. diz que você vai de, And we all know dragons are bad. de cordeiro a dragão. E vamos Therefore, lembrar que we dragão é have algo a ruim. feeling, Nós, pelo menos, temos a esse gut feeling, I can sentimento, say, esse sentimento de dentro, that seventh podemos is dizer bad. assim, de que o sétimo é ruim. And the thing that we have to. Sorry? Tu as dit qu'il y a des bons, tu as dit qu'il y a des bons dragons. You said there are good dragons. Você disse que eram bons dragões. I got in trouble for saying that. Ah, eu me dei mal por ter dito isso. So what I'll say is, O que eu vou dizer? well, that dragon was a baby. Que esse dragão era um I bebê. mean, the dragon was a baby. Esse dragão era um bebê. So the problem is, whatever I say, O problema é que qualquer coisa que eu disser, if I try to confine myself to the imagery or the symbology that's in the scriptures, é que se eu me focar na simbologia, na imagem que tem nas escrituras, I have to start manufacturing things, and I don't like doing that. eu vou ter que começar a manufaturar as coisas. Eu Or não gosto de assuming fazer things. isso, ou de assumir as coisas. All the scripture says, Tudo o que that it as speaks like a escrituras dragon. dizem, Ellen White tells you the speaking of that dragon, that one, it's the Sunday law. a fala desse She dragão has no é a lei visibility dominical. about Ela all that we've spoken of.
não tem visibilidade de tudo But que if we nós took that estivemos idea, falando. Se você pegar essa ideia, when that dragon begins to speak, quando esse dragão começa a falar, act, atuar, agir, that is the marker esse é a from going marca from good to bad. que está passando de bom a And ruim. what's unusual now E o que é incomum is agora this little bit, I should say little bit, it's 4 years, são esses 4 anos of the seventh kingdom being good. do sétimo reino sendo bom. And in Revelation 13, this is when the speaking would happen. E em Apocalipse 13, aí é quando a fala acontece. Or as Ellen White would say, O que Ellen White the diria? Sunday law. A lei dominical. So let me we'll finish off now with Corinne's question. Então, deixa eu finalizar agora com a The pergunta da Sunday Corine. law A lei marks the dominical rise and fall of the sixth and seventh kingdom. marca a ascensão e queda do sexto e sétimo reinos. Yes and no. Sim e não. How can we understand Biden? Como podemos entender I tried Biden? to explain Eu tentei that the seventh kingdom explicar begins isso not at the Sunday law, but before that. de que o sétimo reino começa não na lei dominical, And mas it antes begins disso. good. Começa bom. So the Sunday law doesn't mark the rise of the seventh kingdom, Então, a lei dominical não marca o which is what levantamento the do question sétimo suggests. reino, que é o que essa It pergunta marks when sugere. the seventh kingdom begins to be bad, Marca quando o sétimo reino começa a ser ruim, not when it began to be in power, não quando começou a estar no poder, because it came into existence beforehand, porque veio à 3 existência years, antes technically disso, 4 years before. tecnicamente So 4 anos antes. Biden, the good president, the good woman, Então, Biden, o bom presidente, a boa mulher, begins this kingdom being good. começa esse reino sendo bom. So when we speak about the rise and fall of nations or kingdoms, Então, quando falamos da ascensão e queda das nações ou reinos, really it's 2020 and 2021, realmente tem a ver com 2020, 2021, November, January, novembro, janeiro, where we would mark the fall em que marcamos a of the queda sixth do sexto and the rise of the seventh, e a ascensão do not at the sétimo, Sunday law. não na lei dominical. And this is, if I can call it, a nuance or something that we have seen that Ellen White never comments on, has no visibility on. E isso é algo que Ellen White, sobre o que Ellen White não tem visibilidade, ela não comenta sobre isso. Now, this is not the complete story. Então, essa não é a história completa. There's some subtleties to this. Tem algumas sutilezas In the nisso. framework of the question, E the rise the rise of the seventh and fall of the sixth E o que a pergunta diz sobre a ascensão do sétimo e isn't queda do marked at the sexto, Sunday law. que não se It's mostra marked na lei 4 dominical. years before, Respondendo a pergunta, né? É depending on marcado what 2 anos dates you use. antes, dependendo do ano que você But usar. when it began, Mas quando começou, it was good. era bom. And that's why we mark the Sunday law 2024 E é por isso que nós marcamos a lei dominical 2024 when it becomes bad. quando se torna ruim. And it would be a shortcut E seria um to atalho say that's the rise of the seventh. dizer que essa é a But ascensão that's do actually the sétimo. rise of the bad part of the seventh. Na verdade, é o levantamento da parte ruim do sétimo. I hope I answered your question, Corinne. Eu espero que isso tenha respondido sua pergunta, Corine. Anything missing?
Mais alguma coisa faltando? All good? So she said it was all good. Ela disse que tá tudo certo. If anybody has any thoughts about what I've said, Se alguém tem algum pensamento sobre o que eu disse, based upon today's discussion, baseado na discussão de hoje, please send me a question. por favor, me mande uma pergunta. If I don't receive one, E se eu não receber uma resposta, tomorrow uma I want to pergunta, pick up another question amanhã eu vou pegar uma outra because I want to pergunta, explain a little bit about the rise and fall that occurs in 2020, 2021. porque eu quero responder um pouco quero falar e ensinar sobre Because I a received a second ascensão e question from queda someone else que acontece em 2021, porque eu recebi uma segunda pergunta de outra that pessoa actually connects with Corinne's question, que, na verdade, tem conexão com a pergunta da even though they were Corine, very separate. embora sejam perguntas separadas. I want to thank everybody for being with me, Gostaria de agradecer a todas as pessoas por estarem comigo, being attentive. pela sua atenção, Let's close with prayer. e vamos então encerrar com oração. Holy God, Santo we do Deus, thank you nós sim te for agradecemos guiding this movement. por guiar esse movimento. In the past, No passado, we thought we had such a clear understanding of prophecy achávamos que tínhamos um that entendimento muito step by claro step, da profecia, mas passo a you have passo, helped us to let go of what was wrong and grab hold of what was correct. o Senhor nos ajudou a abrir mão daquilo que estava errado e nos apegarmos àquilo que estava correto. May each of us Que cada um de nós have a clear understanding about the rise and fall of the sixth and seventh kingdoms, tenha um claro entendimento sobre a ascensão e a queda do sexto e do sétimo may we reinos. spend time Que while eh, we're here at this holy convocation nos debrucemos, seja aqui nessa to santa confirm for convocação, ourselves para que nós possamos confirmar these 4 points that we've discussed today. esses 4 pontos que nós discutimos hoje. You have promised that you will be with your people, O Senhor prometeu que estaria com seu that you will povo, walk amongst us, de que o Senhor caminharia and we make conosco. the effort to come to a camp meeting. Então, nós fazemos esse esforço de vir a acampar. May each of us, individually and collectively, Que cada um de nós, individualmente, coletivamente, claim that promise possamos reclamar essa that where promessa your people are, you will be also, de que onde estiver o seu povo, o Senhor também estará, teaching and guiding us. ensinando e nos guiando. In Jesus' name, No nome de amen. Jesus. Amém.